Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Aqui Fausto Oliveira, o único jornalista de economia 100% desenvolvimentista e assumido do Brasil, para comentar mais um dado algo problemático da nossa economia. Comentários sobre fatos e pontos da economia brasileira que, em geral, não se encontram por aí na imprensa, mas aqui na Revolução Industrial Brasileira sempre você vai encontrar. Veja só o que saiu, e aí a gente vai opinar a respeito, na imprensa de Salvador, na imprensa baiana. Chegou ao porto de Salvador, ao terminal de contêineres, para ser mais exato, uma carga, recentemente, agora nos últimos dias, no dia 9, para ser bem preciso, 9 de outubro, uma carga com 20.035 trilhos, né? Aquelas peças de aço, aço comum, aço carbono, tá? Peças moldadas em aço, para a sustentação de trens. 20.035 trilhos, cerca de 20 mil toneladas, tá? Provenientes da China e que serão usados para a conformação de algum trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que tem a sigla interessante de FIOL. É um projeto da FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, tá? Receberá, né, pelo menos no trecho ali que está entre Caetité e Barreiras, na Bahia, uma extensão de aproximadamente 485 quilômetros, trilhos chineses. 20.035 trilhos. Aportaram em Salvador há dias atrás. Muito bem. Vira e mexe. Perguntam para mim nas lives de sexta-feira, que eu faço sempre aqui na Revolução Industrial Brasileira, me perguntam sobre infraestrutura. E frequentemente têm me perguntado a respeito de infraestrutura ferroviária. E por que isso? Porque passou o famoso projeto do José Serra para as ferrovias, passou recentemente e agora parece que já é lei. O projeto estabelece um regime para a produção de novas ferrovias no Brasil a partir dos que se chama de autorização. Uma empresa solicita e recebe do governo uma autorização para ela própria construir uma ferrovia. É o que ela chama de... O projeto cria a figura da autorizatária. Sequer é uma concessionária. O projeto cria a ideia de uma autorizatária, que é uma empresa, então, que recebe uma autorização e pode fazer uma ferrovia, enfim, claro, respeitando determinados parâmetros, mas é a ferrovia dela. Não uma ferrovia do país, não uma ferrovia à disposição da economia como um todo. Esse é o extremo daquilo que vem sendo o modelo de investimento de infraestrutura no Brasil já há muitos anos. A chamada participação privada na infraestrutura de interesse público, que logicamente sempre vai forçar o limite de uso da infraestrutura uma vez construída, né, dentro do interesse do privado que investe. E o privado que investe, em geral, não investe com recursos próprios, investe com recursos financeiros, investe com empréstimo. E esses empréstimos, muito frequentemente, são internacionais. Estou fazendo toda essa novela sobre infraestrutura para dizer o seguinte, nós sempre dizemos aqui que defendemos um amplo investimento público em infraestrutura, por várias razões. Infraestrutura é um setor que tende a gerar muitos multiplicadores econômicos. Quando você investe numa ferrovia, investe numa rodovia, investe numa extração de petróleo, de gás, quando você investe numa transformação de energia bruta, como petróleo e gás, em energia elaborada, como petroquímicos, como gás veicular, etc., refinos, etc., você está multiplicando o seu investimento. Por quê? Porque ele gera externalidades positivas de redução de custos, gera externalidades positivas de maior valor adicionado no subproduto, né? Uma coisa é você ter o petróleo bruto, outra é você ter o asfalto, por exemplo, não é verdade? E também porque a infraestrutura demanda muito trabalho, é intensiva em mão de obra e intensiva em tecnologia. Nenhuma infraestrutura acontece sem uma intensidade de tecnologia razoável. Não estou falando de intensidade de tecnologia nível semicondutores, eu sei que não é isso, mas nível de máquinas e equipamentos, tecnologias médio-altas, né? Como máquinas e equipamentos, como soluções químicas, entre outras, garantem ao investimento de infraestrutura uma interessante capacidade de promover multiplicadores econômicos de alta qualidade. Por exemplo, dentro do setor industrial. Então, sempre que um país investe pesado em infraestrutura, está gerando ao mesmo tempo muito emprego e muita riqueza. E como o Brasil é carente de infraestrutura, é obviamente necessário que o Brasil faça um amplo investimento
público em infraestrutura. Porque se ele não é público, o que acontece é que a captura do multiplicador do investimento é feita por entes privados. Esse parece ter sido o caso do que acaba de acontecer com a atracação do navio chinês em Salvador, trazendo 20.035 trilhos. Ora, se por um lado você tem que toda ferrovia construída sempre terá a demanda, sempre gerará uma demanda por trilhos, isso é natural, é óbvio, ela precisa de trilhos. Por outro lado, onde está o benefício que essa ferrovia que está sendo feita, a Ferrovia de Integração Oeste e Leste, né, que está sendo feita no Brasil, com contratos assinados pelo governo federal em regime de concessão, etc., né, que já vem de vários anos antes do projeto do José Serra, né, onde está o benefício para a produção brasileira de aço, a produção metalúrgica brasileira que poderia ter fornecido estes 20.035 trilhos, cerca de 20 mil toneladas, e, ao contrário, foram, né, um investimento que acabou sendo desviado para a China. Que benefício é esse, então, que a indústria brasileira de aço, a metalurgia brasileira, a siderurgia brasileira, recebeu com essa compra? Nenhum. Quando a gente defende que a infraestrutura seja feita a partir de um investimento público, é para gerar esse tipo de multiplicador dentro do país. Nós necessitamos desses multiplicadores econômicos. E, no entanto, nós estamos fazendo investimentos em infraestrutura que, por serem uma mescla de investimento público com privado e cada vez mais só privado e menos público, como o projeto do senador José Serra, que cria as ferrovias autorizatárias, né, vai aprofundar, cada vez mais privado e menos público, é óbvio que vai acontecer cada vez mais vazamento do investimento que tem que ser feito dentro da industrialização do país para industrializações fora. Ou seja, nós estamos em troca de uma infraestrutura que no fundo vai ser de usufruto privado e não vai, portanto, gerar as externalidades positivas para a competitividade sistêmica da economia brasileira, ao mesmo tempo não gerando os multiplicadores econômicos que acontecem naturalmente durante a sua fase de implementação. Percebam como o Brasil está praticamente sem conexão consigo próprio. Quando chega ao ponto de que o Brasil sequer consegue prover trilhos para as suas próprias ferrovias, nós nos tornamos um país de aluguel. Nos tornamos um país em que já sequer infraestrutura consegue ser um vetor de crescimento econômico. Essa é a amarração jurídico, político, institucional e econômica que fizeram com o Brasil, que tem interesse apenas para aqueles que já são países centrais ou estão se tornando países centrais, a ponto de que sequer trilho de trem nós conseguimos fornecer para as ferrovias que são feitas sobre o solo brasileiro. Razão idêntica tem o óbvio fato de que, né, nós estamos pagando em moeda internacional por um combustível que é extraído do subsolo marítimo brasileiro. Sem a menor necessidade de que isso acontecesse. Da mesma forma como estamos gerando inflação para a sociedade brasileira pagar mais caro pelas coisas por causa da política de dolarização dos combustíveis, né? Também deixamos de aproveitar as externalidades, os fatores de multiplicação que uma indústria de petróleo e gás, né, bem constituída no país gera. O paralelo entre uma coisa e outra me parece evidente. Ao privatizar a infraestrutura com contratos internacionais que nos levam a comprar trilhos de trem da China, né? E eu vou deixar o link aí para vocês verem, tá? Isso saiu aqui, vou deixar para vocês conferirem. Né? Ao fazer isso, nós estamos também deixando de aproveitar os multiplicadores econômicos elementares do investimento em infraestrutura. Mas por quê? O investimento deixou de ser público. Deixou de ser público. Agora, vai ter muita gente dizendo o seguinte, é melhor assim do que não fazer a ferrovia de integração oeste e leste. É uma visão, mas com toda franqueza eu discordo dessa visão, porque não é que seja melhor não fazer, agora praticamente, porque será que se justifica fazer uma ferrovia como essa, que no fundo vai ter para mais de 1.500 quilômetros de extensão,
para uso de algumas poucas empresas que terão direito de usá-la sem, de fato, uma integração que gere competitividade sistêmica para a economia. E, por outro lado, durante a implementação, não terá sido capaz de gerar, pelo menos não na totalidade, os multiplicadores econômicos que ela teria, né, poderia e teria que gerar? Vamos refletir, será que de fato é assim que nós queremos infraestruturar o país? Perder ainda mais essa oportunidade de gerar para o Brasil algo de longo prazo que permaneça? Né? Me parece muito esquisito. Há uns anos atrás, e eu conheço um pouco bem a história, foi feito o projeto da Ferrosul, que era um sistema ferroviário que uniria Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Né? Foi um projeto muito bem construído, do qual participaram amigos meus, e que era, aí sim, um projeto de integração da malha ferroviária, num sentido de ferrovia, de uso tanto comercial quanto, né, para transporte de carga quanto para transporte de passageiros, e integrado. E isso é ferrovia pensado de acordo com o critério público. Nesse caso, naturalmente, todas as contratações levariam a uma externalidade e a uma competitividade sistêmica absorvidas pela economia nacional. Mas agora, dessa maneira, não é o que está acontecendo. Se você que é contra o governo, a maioria dos que vem aqui são contra o governo, queria um argumento para falar contra a infraestrutura no governo atual, eu acho que esse é o argumento. É uma infraestrutura que se produz, portanto gera imagem, gera notícia, etc, etc, porém se produz sob uma lógica de captura do investimento e dos seus multiplicadores por agentes econômicos externos. E aí a grande pergunta que fica é: qual é o sentido disso? Usar a rodovia? Usar a ferrovia? Primeiro que ninguém vai usar a ferrovia, só mesmo as empresas que também são todas de capital internacional que fazem do Brasil território de aluguel para extração dos recursos naturais e exportação. É um país de aluguel, é um território de aluguel. E aí? É essa a infraestrutura que vai salvar o Brasil? Não acredito nisso. Beleza, fico por aqui, obrigado, até uma próxima.